Olá, galerinha do Pincelada do Saber. Estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Eu sou o Daniel Matheus Ladeira, tenho 27 anos, sou graduado em História e atualmente faço faculdade de Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana. Hoje eu gostaria de dar continuidade com vocês sobre o vídeo que eu estou falando a respeito da Teodiceia, utilizando um livro que chama Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, de um autor chamado McGrath. Na última videoaula eu comentei ao menos 3 autores que esse autor tenta trabalhar. Comentei uma visão sobre Irineu, de Lyon, dizendo que o homem é potencialidade. John Rick dizendo que o homem é inacabado. Então o mal ele tem uma função pedagógica que é a função do amadurecimento. Eu comentei uma segunda abordagem teológica que seria a abordagem que faz antítese, que faz contraponto a uma abordagem maniqueísta, que é a expressão máxima do gnosticismo, né? Que seria a abordagem de Agostinho. Não, Deus criou o homem em liberdade, a liberdade é boa, o mal é o mau uso da liberdade. Mas a origem do mal se encontra na tentação de Satanás feita ao homem. Ou melhor, a origem do mal se encontra na rebelião feita por Satanás no céu, tentando ser igual a Deus, se rendendo à sua total e plena ambição. E tentei trabalhar também a imagem de Calbart, problematizando a nossa ideia sobre a onipotência e priorizando a graça redentora de Deus, o Deus redentor em Cristo, como ainda onipotente da história e na história, né? E dizendo que o mal, para Calbart, é a negação da existência. Negar a existência significa negar tudo e tornar-se reduzir tudo a nada. O que é o nada? Nada é tudo aquilo que foge daquilo que fez com que as outras coisas existissem, que é Deus, o seu desejo, a sua vontade, o seu propósito. E agora nós temos então apresentado pelo autor 3 tipos de correntes teológicas contemporâneas que tentam explicar também e dar o seu pitaco nisso que nós chamamos de teodiceia, o problema do mal. O primeiro tipo que o autor apresenta é a teologia da libertação, muito vivida e produzida pelos teólogos latino-americanos, que ele vai dizer então que há uma ênfase no pobre, porque o pobre ele reflete a exploração. E se esse pobre é explorado, esse clamor dos oprimidos sobe até Deus, porque esses pobres, na verdade, sofrem também o sofrimento de Deus no mundo. Essa corrente é bastante conhecida, né, e tem a sua principal expressão, segundo o autor, em um autor chamado James Cone, que é um representante da teologia negra, que é aí um ramo do conhecimento da teologia, apesar de não ser muito falado no nosso meio, é um ramo que existe e é importante para a história da teologia. Ele vai dizer, por exemplo, que Martin Luther King é uma das grandes fontes dessa teologia, né? Então, não apresentando Martin Luther King como a teologia da libertação, que seria de certa forma um anacronismo, mas apresentando como um dos principais autores onde a teologia da libertação, a teologia negra, recorre ao produzir a sua teologia. Aí ele vai dizer então que existe também um certo tipo de teologia do processo, que tenta dar o pitaco a respeito do sofrimento, né? Que o principal representante dessa teologia é um cara chamado John Roth, né? Não mais John Wick, mas John Roth. Essa teologia, ela diria então, ela estaria muito vinculada ao Antigo Testamento e aos textos específicos do Antigo Testamento, eu acredito que sobretudo Jó, que vai dizer o seguinte: existem incertezas e ansiedades nossa em relação aos propósitos e aos planos de Deus.
Só que o grande lance dessa teologia é que mesmo diante das incertezas sobre os planos e os propósitos de Deus, a minha resposta, ela é uma resposta de fidelidade, é uma resposta de confiança naquilo que está escrito, naquilo que está proposto. Então, mesmo diante das incertezas, né, mesmo diante de todo o Eclesiastes de Salomão, a minha resposta última é: teme ao Senhor. Né? É o princípio de toda a sabedoria. Mas isso não dá conta de explicar todas as questões feitas por Salomão. Obviamente que não. Eu tenho convicção de que esse texto, o resumo que Salomão faz nesse texto no final de Eclesiastes, ele não dá conta de explicar todo o restante de questionamento que é feito. Mas a questão é, diante de todos esses questionamentos, eu tomo uma postura, eu me posiciono diante de tudo isso. E a minha posição é de fidelidade e confiança. Isso nós poderíamos chamar de uma teologia do protesto, né? É uma teologia que realmente se propõe, né? se propõe a uma prática. Diferentemente da primeira ramificação do Irineu, onde mal teria uma função pedagógica, as pessoas não atribuiriam nenhum tipo de moralidade, né? Não teria sentido atribuir algum tipo de moralidade, visto que o mal tem uma função positiva. E aí, por fim, ele tem uma teologia que chama teologia do processo. E se nós poderíamos ver a teologia da libertação um pouco mais próxima daquilo que nós chamamos aí hoje de missão integral e tal, não necessariamente, talvez eu esteja forçando os termos aqui, não é a minha intenção. Por outro lado, teologia do protesto talvez estaria um pouco mais próximo daquilo que nós denominamos hoje de teísmo aberto, né? Teísmo radical e tal. Enfim, cada um tem a sua contribuição histórica no pensamento, enfim. A teologia do processo diria o seguinte, que Deus estaria mais próximo do que propriamente a teísmo aberto, estaria mais próximo, acredito eu, a um tipo de panteísmo ou qualquer coisa do tipo. Mas não, eles dizem que não, então vamos partir do pressuposto que não é isso, que eles têm uma questão independente deles aí para ser tratada. Vai dizer então a teologia do processo. Deus se autolimitou na coação. Deus colocou uma autolimitação para ele, que ele não iria coagir as pessoas, que ele não iria obrigar as pessoas, que ele não iria outorgar as pessoas. Deus trocou a coação pela persuasão. E a persuasão é algo aberto, é algo possível. A partir do momento em que Deus se autolimita a coagir e escolhe na sua soberania a persuasão, ele dá a liberdade para que possa acontecer sim ou não. Ele abre no mundo e na vida humana uma contingencialidade. Então ele vai dizer que o processo não está vinculado a obedecer a Deus, porque o processo, a história, ela é uma história aberta. Ela é uma história que está aberta, porque Deus, na sua soberania, decidiu abri-la, entende? E aí ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que essa corrente, Deus se torna incapaz de impedir que certas coisas aconteçam, não porque de fato ele seja incapaz, mas porque na sua capacidade ele escolheu a sua incapacidade. Ele teve a capacidade de escolher a incapacidade. Né? Então, a partir do momento que Deus se define ou que Deus se limita, Deus é incapaz de impedir que algumas coisas aconteçam. Então, dentro dessa teoria, o mal está completamente relacionado ao ser humano, na medida em que, de fato, Deus não criou
a maldade. A maldade é sempre do ser humano, né? Porque Deus, na verdade, criou a persuasão. Deus quer persuadir. Ele não quer coagir, ele quer persuadir. Então, essas 6 correntes teológicas aí, algumas, as 3 primeiras mais antigas, as 3 últimas um pouco mais contemporâneas, elas tentam dar, de alguma forma, uma certa explicação para esse problema do mal. Elas respondem? Não. Eu acho que cada uma tem a sua relevância, acho que cada uma tem a sua contribuição, acho que cada uma desempenha uma função dentro daquilo que eu chamo da história do cristianismo, mas elas não dão conta de explicar, elas não dão conta de suprir a demanda de perguntas feitas por autores como Epicuro. Então, o que eu diria que nós podemos brincar com esse problema, né? Por mais que esse problema seja atormentador. Agora, antes de qualquer coisa, futuramente eu pretendo fazer um vídeo falando sobre uma resposta que um autor dá para esse problema, que é o Emil Brunner, né? O Emil Brunner, ele vai dizer que o problema da questão da teodiceia está no próprio questionamento. Então seria semelhante a uma pergunta que não tem resposta, porque é uma pergunta que ela não pode existir. É uma pergunta que ela não pode existir porque ela não tem racionalidade, ela não tem sentido, né? Então eu poderia dizer para você, vou tentar o que é melhor, né? O papel higiênico ou a coberta, né? Qual o sentido, né? O que é bom? O papel higiênico ou a coberta? Qual o sentido de perguntas como essa, né? Elas não têm respostas em si, né? Elas têm resposta a partir do momento que haja todo um contexto para que essa questão surja e faça sentido. Porque se a questão ela é lançada dessa maneira, então logo nós realmente não temos resposta, né? O interessante seria realmente se debruçar a Bíblia, os textos bíblicos, e tentar achar algum tipo de diálogo e formar a sua própria teologia a respeito da Teodiceia, que para mim é um grande questionamento no Ocidente e possibilita brincadeiras epistemológicas da fé, da filosofia, né, e da história. Gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. Não deixem de compartilhar, curtir, comentar. Acompanhe o nosso canal. Você que está chegando aqui, clique no sininho para receber as nossas notificações. E até o próximo Pinceladas do Saber, porque é hora de dar tchau.